Amém. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé, né, para nós iniciarmos mais um culto, né. Queremos agradecer ao Senhor, né, por mais esse dia. E você que está em casa, né, eu peço a você que se coloque de pé para orarmos ao Senhor e agradecermos Ele por mais esse dia. Amém? E convido também você a abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos. Salmos 27, 14, onde a palavra do Senhor diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Aqui diz, né, que nós devemos esperar no Senhor, né? Muitas das vezes nós estamos passando, né, por tribulação na nossa vida, né? E queremos resolver a todo custo. E não é assim, né? Nós devemos esperar no Senhor, porque é Ele que vai resolver os nossos problemas, não nós. Então, diz, né, que aqui ainda diz ainda mais, né, que é para nós nos animar, né? Anima-te e Ele fortalecerá o teu coração, para que nós venhamos ficar animados, porque o Senhor, Ele vai fortalecer os nossos corações. Muitas das vezes podemos estar tristes, desanimados, mas o Senhor, Ele nos diz para nós nos fortalecer, porque Ele fortalece, como é, para nós nos animar, porque Ele fortalece o nosso coração, perdão. Espera, pois, no Senhor. O versículo diz no final, né? Que nós devemos esperar no Senhor. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu convido a amada igreja a orar ao Senhor e a agradecer. Senhor Deus e maravilhoso Pai, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, Senhor Jesus. Te agradecemos, Pai Santo, por tudo de bom que o Senhor tem feito. Te apresentamos a nossa família, os nossos filhos, Senhor Jesus. Coloco todos em Tuas mãos, Senhor Jesus. Coloca a nossa parentela, Senhor Jesus, em Tuas mãos, Senhor Jesus. Nos abençoa, Senhor Jesus. Nos guarda, nos proteja, Senhor. Nessa noite, meu Pai, eu coloco, meu Pai, em Tua presença, Senhor Jesus. Cada pessoa, meu Pai, que está doente, Senhor Jesus, que está enfermo, Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha com a Tua cura, meu Pai, sobre cada vida, meu Pai, e protegendo, Senhor Jesus, cada pessoa, livrando cada pessoa, Senhor Jesus, desse vírus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eu oro a Ti, meu Pai, te peço. Toma a barra do corda, Senhor Jesus, toma a nação brasileira em Tuas mãos, Senhor Jesus. A nação precisa de Ti, Senhor Jesus. Precisamos de Ti, meu Pai, nessa hora, meu Pai. Vivemos, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor Jesus, sofrendo, meu Pai, atribulado, Senhor Jesus, por causa, Senhor Jesus, dessa enfermidade, dessa doença, meu Pai, dessa pandemia, Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, que o Senhor venha com a Tua mão poderosa, meu Pai, trazendo, Senhor Jesus, a cura, o livramento, meu Pai, a cada um de nós, meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por tudo de bom que o Senhor tem feito, meu Pai. Te apresento Barra do Corda, a família de Barra do Corda em Tua presença. Cada família, meu Pai, sem exceção, meu Pai, cada pessoa, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, eu que oro a Ti, Senhor Jesus, e Te agradeço por este dia, por cada livramento que o Senhor nos deu, meu Pai. Amém. E nessa noite eu convido o pastor Marcos, né, a dar a palavra aos nossos corações, a ministrar a palavra aos nossos corações. Amém? Aleluia. Eu saúdo todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como é bom estarmos na sua presença, clamando, adorando o Eterno. Como a irmã Cátia orou, abençoando a cidade. Nós sabemos que há uma palavra profética que está em 2 Crônicas 7,14, onde a Bíblia diz: se o meu povo, ou seja, minha propriedade, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É muito importante nós compreendermos, queridos, os propósitos de Deus na nossa vida. Todos nós, quando fomos formados, quando fomos criados por Deus, não fomos criados aleatoriamente, fomos criados com um propósito, cujo maior propósito é a adoração, é adorá-lo, é servi-lo de todo o nosso coração. Mas eu quero fazer a leitura
de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, quando Deus criou o homem perfeito. Deus criou esse homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Pastor, que imagem é essa? Deus disse para o homem: domine, ou seja, governe. O homem, ele é a imagem de Deus no governo. O homem é a imagem de Deus no domínio. Ou seja, Deus, ele é o nosso governo supremo. Deus é a nossa autoridade suprema. Porém, Deus, ao criar o homem, ao formá-lo, Deus diz para esse homem agora: governe ou domine. Ou seja, nós recebemos essa imagem de Deus, essa característica de Deus de poder para dominar. Claro que um poder que não é nosso, mas nos é delegado por Deus. Essa graça, essa alegria que Deus nos deu de podermos governar. Esse homem, querido, ele governa. Esse homem, ele tem um poder para dominar. Ou seja, quem é o homem perfeito? Quem é o homem, meu amado, que Deus fez, que Deus estabeleceu? É o homem que está de pé. É o homem que permanece firme nos princípios do seu Senhor, firmes nas promessas do Senhor. Ou seja, o homem que governa é o homem que está de pé. O homem que governa é o homem que está de pé. O que é um homem caído? O homem caído é o homem que perdeu o governo, perdeu o domínio. Ou seja, quando Deus ele faz o homem, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus faz o homem, desse homem agora domínio. Você domina, você governa. Porém, o homem que Deus levantou, ele domina, não é dominado. Ele governa, não é governado. Porém, o homem caído, ele não tem mais domínio. O homem caído, ele não governa. Quem é o homem de pé? O homem que governa. Quem é o homem caído? O homem que agora não governa mais. Perdeu a imagem do nosso Deus. Nós podemos observar, queridos, que os animais, quando a Bíblia fala que os animais foram criados conforme a sua espécie. Todo animal foi criado conforme a sua espécie. Mas quando Deus criou o homem à espécie de Deus, ou seja, um homem com a natureza de Deus. Deus olha para esse homem e diz: façamos o homem à nossa imagem. Nenhum ser vivo na face da terra teve o privilégio de receber o sopro de Deus como o homem teve. O homem, ele é o único ser da criação que Deus olha e Deus estabelece na vida desse homem um governo, e Deus levanta esse homem, Deus sopra sobre esse homem. E o que me chama a atenção, querido, que quando Deus ele desce, ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus faz esse homem um boneco de barro e Deus sopra sobre ele. A Bíblia diz: e o homem passou a ser, ou se tornar, uma alma vivente. Ou seja, o sopro de Deus, o ruach, ou seja, o Espírito de Deus trouxe vida agora àquele homem. O que me traz, meu amado, a memória é no Novo Testamento, quando Jesus Cristo, já, meu amado, ressurreto, ele entra em uma sala onde estão todos os discípulos e ele sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo, assim como o Pai soprou sobre o homem no Antigo Testamento, e esse homem recebeu vida, assim Jesus ele sopra no Novo Testamento e ele entrega a vida de Deus na vida dos discípulos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu, escute, o sopro, um som de um vento forte, veemente, impetuoso. Ou seja, há um avivamento na direção do homem, um avivamento que o levanta, que traz a esse homem agora a vida de Deus, a graça do Senhor Deus.
Porém, esse homem que Deus faz, ele carrega agora alguns dos seus atributos, os atributos comunicáveis. Esse homem agora, ele pode exercer justiça. Esse homem agora, ele pode obter sabedoria. Esse homem agora, ele pode amar, ele pode exercer a verdade. Alguns atributos do nosso Deus, ele é transferido para esse homem, para esse salvo, que apenas os salvos obtêm esse atributo que Deus nos dá. E nós precisamos compreender qual o nosso papel enquanto servos e homens de Deus. O que me chama a atenção é quando eu leio o capítulo 2, versículo 8 de Gênesis. Nós observamos que Deus, ele faz um jardim. Só que quando Deus faz o jardim não frutifica. O jardim não dá fruto. Porque depois que Deus faz o jardim, Deus faz o homem. E só depois de Deus colocar o homem no jardim, o jardim começa a frutificar. Gênesis capítulo 2, versículo 8 diz assim: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. Escute, Deus plantou um jardim, mas até agora esse jardim não frutificou. Mas continua no texto, diz: E pôs nele o homem que havia formado. Deus faz um jardim, coloca no jardim o homem que ele havia formado, e agora acontece algo no versículo 9. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvore agradável à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Observe só uma coisa, queridos. Deus faz o jardim, Deus coloca o homem, e só depois o jardim começa a dar frutos. Compreendamos o seguinte: não é o lugar que é abençoado, não são as coisas que são abençoadas, é o homem que é abençoado. Deus faz o jardim, mas o jardim não dá fruto, até o homem ser colocado nele. Eu quero dizer para você, você é um portador das bênçãos de Deus. Não é o lugar que é abençoado, não são as coisas que são abençoadas, somos nós que somos abençoados. Se observarmos em Gênesis capítulo 12, no versículo de número 1, quando Deus ele chama Abrão, Deus diz para Abrão: saia da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Escute, Deus não disse a terra é abençoada, Deus disse vai para uma terra que eu te mostrarei. Porém, no versículo 2, o Senhor diz: sê tu uma bênção. Ou seja, Deus disse: eu quero que você vá para uma terra que eu vou te mostrar. Porém, Abrão, você é a bênção. Você é a bênção. Eu quero dizer para você, bênção não era a terra que Abraão ia, bênção era Abraão que era. E onde Abraão chegasse, o lugar era abençoado. E onde Abraão fosse, o lugar era abençoado. Porque a bênção não... Nós precisamos compreender esse processo. Não são as coisas que são abençoadas, não é o lugar que é abençoado, é o homem que é abençoado. Então Deus faz o jardim, coloca o homem, e só depois ele dá fruto. Por quê? Porque a bênção de Deus está sobre a vida do homem. Precisamos compreender, querido, esse propósito de Deus. Precisamos entender essa graça de Deus. Quando Deus cria esse homem, Deus cria esse homem perfeito no Éden. Éden é um lugar de delícias. Éden é um lugar perfeito. Éden é um lugar maravilhoso. E você sabe o que é que me chama a atenção? Que no lugar perfeito, que no lugar maravilhoso, que no lugar puro, é nesse homem é nesse lugar que Adão cai. É nesse lugar que Eva cai. Eles caem em um lugar perfeito, em um lugar puro. E depois de observar esse texto, eu cheguei a uma conclusão. Não é o lugar, são as nossas decisões. Porque o céu é puro, o céu é perfeito, mas foi no céu que o Lúcifer caiu.
Foi no Éden que Adão e Eva caíram. E o que é mais incrível é nós olharmos para o Calvário. O Calvário é um lugar impuro. Era um lugar onde somente, meu amado, os ladrões, aqueles que praticassem os crimes de mais alta periculosidade, eles eram crucificados fora de Jerusalém, no Calvário. O Calvário era um lugar impuro e também um lugar maldito, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que me chama a atenção é que o diabo, Lúcifer, ele cai no lugar puro e perfeito. Adão cai no lugar puro e perfeito. Jesus se levanta no lugar impuro e maldito para nos mostrar que não é o lugar, são as nossas decisões. Tome as decisões certas, os lugares não vão te influenciar. Se o Espírito de Deus falar mais alto dentro de você, se a graça de Deus falar mais alto no seu interior, lugares não irão nos derrubar. Pelo contrário, nós, por intermédio da graça de Deus, iremos transformar os ambientes que nós nos encontramos. Nós precisamos reconhecer, meu amado, que há uma vida de Deus em nós. Então Deus cria esse homem perfeito para viver uma vida reta, para viver uma vida em santidade. Mas o que me chama a atenção é o capítulo 3 de Gênesis. O capítulo 3, ele nos mostra a tentação, meu amado, de Eva. O versículo 1 do capítulo 3 diz que era a serpente, um dos animais, meu amados, mais inteligentes. Ou seja, o diabo ele vem e ele usa um ser que Deus criou para derrubar o homem. Mas o versículo 1 diz: o Senhor Deus havia criado. O Senhor Deus havia criado. A primeira vez na Bíblia que você vê a palavra Senhor é em Gênesis 3:1. O Senhor Deus havia criado. Mas quando a serpente ela fala de Deus, ela olha para Eva e diz: não é assim que Deus disse. Ela não chama Deus de Senhor. Satanás não chamou Deus de Senhor. Ele disse simplesmente: não é assim que Deus disse. E Eva, cedendo a essas tentações, Eva também olha. E Eva diz da seguinte forma: disse Deus, ao invés de dizer, disse o Senhor Deus. Então ela cede às tentações da serpente. Posteriormente cai Adão junto com Eva. Mas o que me chama a atenção é que quem derrubou o homem e a mulher foi a serpente, chamada também de serpente tortuosa. Ou seja, que não há verdade, que há mentira, que não há caráter, que não há justiça. Essa é a serpente tortuosa. E o homem que deu ouvido à serpente tortuosa, agora ele passa a ter também uma vida tortuosa, uma vida de mentira. O homem passa a mentir, uma vida sem justiça, uma vida totalmente contrária aos princípios divinos. E o que é que nós observamos, queridos? Que após ceder essas tentações, esse homem começa a levar essa vida. Ele começa a se apoiar na sua própria justiça. Mas eu quero dizer para você que a justiça do homem, a Bíblia diz que é como um trapo de imundícia. Trapo de imundícia nos nossos dias hoje é como se dissesse: a justiça do homem é como um absolvente de uma mulher. Um absolvente. Ou seja, Deus está dizendo: por mais justo que o homem seja, a sua justiça não passa de um absolvente. A justiça que é válida é a justiça que o Filho de Deus trouxe. E que nós precisamos vivenciá-la. Jó 8,14 diz assim: sua segurança será frustrada,
e a sua confiança será como uma teia de aranha. E ele se apoia em sua teia, mas não a suportará. Segura-se, mas ela não resistirá. O texto diz que a segurança do homem será como uma teia de aranha, que ele se coloca sobre ela, mas ela não sustentará, ela não resistirá. Quer dizer que a segurança do homem sem Deus, ela não é nada. Por isso que nós precisamos compreender os propósitos divinos. Quando o homem peca, o pecado agora, meu amado, ele se torna participante da vida do homem. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Olha o que Deus diz a Caim. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Abel havia trago uma oferta. Caim trouxe uma oferta. A Bíblia diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Porém, para Caim, para a sua oferta, Deus não atentou. A Bíblia diz que o semblante de Caim descaiu. E Deus chega a falar com Caim. E Deus diz para Caim, olha, se você fizer o bem, é certo que será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Quando a Bíblia diz, queridos, o pecado jaz à porta, a Bíblia não diz o pecado está na cidade, o pecado está na rua, a Bíblia diz o pecado está na porta. Sabe o que é isso? Um lugar de acesso. O pecado está mais perto da nossa vida do que a nossa respiração. Porém, a Bíblia diz que ele está na porta, um lugar de acesso, ou seja, o pecado, ele está sempre procurando acesso na nossa vida. Ele está sempre procurando acesso na nossa casa, no nosso casamento, no nosso ministério. Mas Deus diz uma palavra que é importante. Deus diz assim: e sobre ti será o seu desejo. Há uma tradução que diz, e contra ti será o seu desejo. Ou seja, o desejo do homem é contra o homem. Nós não nascemos para fazer o nosso desejo. Desejo aqui é concupiscência. O que é concupiscência? Desejo desenfreado pelas coisas que Deus proíbe. Deus olha para Caim e diz, Caim, mas cabe a você dominá-lo. Não é Deus que vem controlar o meu desejo. Deus olha para Caim e diz, cabe você dominá-lo. É você que deve controlar os seus desejos. Porque tem gente, irmão, que ele cede os desejos. E ele vai caindo, e ele vai dizendo, Deus me ajuda, mas ele está cedendo os desejos. E ele diz, Deus por favor, mas ele está cedendo. E o que acontece é o que Deus diz para Caim, cabe a você dominar. O homem de pé é um homem que controla, que domina os seus desejos e não é dominado por ele. Nós precisamos ser pessoas que têm o controle na nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 6,14, escrevendo o apóstolo Paulo, ele disse, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Então a questão é o seguinte, o pecado não nos domina. O homem de pé é alguém que tem poder para dominar o pecado. O pecado não domina a sua vida, pelo contrário, ele domina o pecado, ele domina os seus desejos e emoções. Porém, quando o homem cedeu às tentações da serpente tortuosa, agora o ser humano, o homem, passou a ter uma vida tortuosa. Uma vida sem retidão, uma vida cheia de mentiras, uma vida cheia de injustiça, de traições. E o que acontece? Salmo 14, Provérbios 14, versículo 2 diz assim,
quem anda na retidão, reto, quem anda na retidão, teme o Senhor. Quem é que teme o Senhor? Quem anda na retidão. Mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Quem é o homem que teme o Senhor? O homem que anda na sua justiça. Quem é o homem que o despreza? O que anda em caminhos tortuosos. Esse homem agora, depois da queda, o seu caminho é tortuoso. Então o homem caído passou a ter uma vida tortuosa, sem retidão. E a pergunta, querida, é como alinhar a vida de alguém que está vivendo tortuosamente? Como fazer agora com que esse homem tenha uma vida reta diante de Deus? Como fazer que esse homem possa voltar para Deus a ter uma vida de retidão, uma vida íntegra? Deus tem os seus instrumentos. E nós vemos o ministério de João Batista. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Filho de Zacarias, primo de Jesus. E João Batista, meu amado, a Bíblia nos relata que não há um milagre sequer feito por João Batista. Não há um milagre feito por João Batista. Porém, Jesus vai dizer, nascido de mulher, não tem nenhum maior do que ele. Porém, querido, João Batista tinha um ministério. E qual era o ministério de João Batista? O ministério da palavra. Eu quero que você repita comigo, onde você estiver assistindo, ministério da palavra. Preste bem atenção. Onde João Batista andava, ele andava com a mensagem na sua boca, já profetizada por Isaías. A Bíblia diz, em Mateus 3, versículo 1 e 2, diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista, ou seja, João, aquele que batiza, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora escute o que ele diz no versículo 3. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O homem, quando caiu, passou a ter uma vida tortuosa. Agora Deus usa alguém com o ministério da palavra para alinhar e dizer: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, a vossa vida. O ministério de João é o ministério da palavra. O que alinha a vida de um homem é a palavra. O que organiza a vida de um homem é a palavra. O que restaura a vida de um homem é a palavra. É a palavra que João Batista vem pregando, dizendo: endireitem os seus caminhos. Ou seja, os caminhos estão tortos, mas ele traz uma mensagem, ele traz a palavra, porque é a palavra que tem poder de alinhar a vida do cristão, é a palavra que tem poder de transformar a vida do cristão, é a palavra que muda a vida do cristão. É essa palavra que nos alinha, que nos ensina agora a ter uma vida reta diante do nosso Deus. É essa palavra que nos traz vida, que nos ensina a justiça. E nós podemos ver que há tanta importância no poder da palavra, que Isaías 55, versículo 10 diz: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca.
ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual enviei. Deus está dizendo: a minha palavra, quando sair da minha boca, ela não voltará vazia, mas antes ela irá e fará aquilo que me apraz. Há um poder na palavra. É a palavra que nos transforma. É a palavra que nos levanta. Tem muita gente caindo. Não é por falta de palavra. É por falta de dar atenção à palavra que está sendo ministrada. Se você observar a parábola do semeador, Jesus começa dizendo: e o semeador saiu a semear, e a primeira semente caiu na beira do caminho, vieram as aves e comeram-na. Mas quando Jesus vai explicar para os discípulos o significado da parábola, Jesus disse: você sabe o que significa aquilo? Ouvindo alguém a palavra e não compreendendo, veio o inimigo e arrebata dos seus corações a palavra que foi semeada. Então muitas vezes o diabo, ele não te impede de ouvir a palavra, mas ele te impede de compreender a palavra, de entender a palavra. E essa palavra não é só para ser ouvida, ela é para ser compreendida, ela é para ser praticada. Mateus 7:24, a quem assemelhá-lo-ei? O homem que ouve a minha palavra e pratica? É semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, bateu com ímpeto contra essa casa. Ela não caiu, porque estava edificada na rocha. Depois ele vai dizer: porém, a quem assemelhá-lo-ei? O homem que ouve a minha palavra e não pratica? É semelhante ao homem que edificou a sua casa na areia. Veio o vento, a tempestade, deu com ímpeto contra essa casa, ela caiu e foi grande a sua ruína. Jesus estava nos dizendo que a nossa casa deve ser edificada sobre a prática da palavra. Aquele que pratica é o que edificou a casa na rocha. Então a palavra não é só para ser ouvida, a palavra é para ser praticada. Escute só, querido, a casa que ficou em pé não é a casa de quem ouviu, os dois ouviram, só que um praticou, o outro não praticou, e Jesus disse: os dois ouviram, o que praticou é o que fez a casa na rocha, a casa não caiu. O que ouviu e não praticou é o que fez a casa na areia, veio o vento, a tempestade e a casa caiu. Então eu posso ser um cristão, eu posso ser um crente e ouvir a palavra e não praticar, minha casa vai cair. Ela não vai ficar em pé porque eu sou um cristão. Ela vai ficar em pé porque eu sou um cristão que ouvi e pratiquei. E se eu praticar, a Bíblia diz, a casa não cai. Nós precisamos valorizar o poder que há na palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que organiza uma vida tortuosa é a palavra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra que nos transforma. É a palavra que gera vida em nós, queridos. Eu vejo a graça de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo. Você sabia que quando Deus tira o povo do Egito por intermédio de Moisés, Deus leva o povo para o deserto. E no deserto Deus dá todas as medidas. E Deus dá, meu amado, a graça do povo construir um tabernáculo. Todos nós sabemos que o tabernáculo, ele tinha 3 compartimentos: o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Tinha o átrio, você entrava, era o pátio.
Mas dentro do pátio existia uma tenda. Essa tenda era dividida em 2 cômodos. O primeiro cômodo era o santo lugar. O segundo cômodo, o santíssimo lugar. Mas sobre o tabernáculo existia uma nuvem. Sobre o tabernáculo, querido, existia uma nuvem. Mas não é como essa nuvem que você vê de dia. Era uma nuvem diferenciada. Era uma nuvem escura. Era como se fosse uma nuvem nublada. E sons de trovões saíam dessa nuvem. E era exatamente nessa nuvem escura, acima do tabernáculo, que Deus estava. Deus estava naquela nuvem. Por isso que Salomão, ele chegou a dizer em 1 Reis 8:12, então falou Salomão, o Senhor disse, ele habita nas trevas. Quando você vê o texto dizendo, ele habita nas trevas, ou seja, Deus habitava nessa nuvem escura, cujos sons de trovões saíam dela, porque lá estava a presença. Quando essa nuvem se movia, todos os hebreus se moviam, eles organizavam as suas coisas, eles desconstruíam o tabernáculo, desmontavam tudo e seguiam aquela nuvem. Quando era chegando no final da tarde, aquela nuvem escura, densa, com sons de trovões, ela se convertia, ela se transformava em fogo. Aquela nuvem se transformava em uma nuvem de fogo. E à noite ela era uma coluna de fogo. De dia era uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. E Deus estava na nuvem, e Deus estava na coluna de fogo. E a coluna de fogo andava à noite, e a nuvem andava durante o dia. Às vezes eles andavam dias, semanas, e às vezes até meses andando. Porém a presença de Deus estava no meio deles. Eu quero dizer, querido, que no meio do seu deserto, não faltará a direção de Deus para o lugar correto. Não faltará o cuidado de Deus conosco. Então nós precisamos entender, querido, quão grandes coisas o Senhor tem nos feito. Se é a palavra que nos alinha, vamos andar alinhados. Porque quando o cristão é levantado, ele não tem mais uma vida tortuosa. Ele tem uma vida agora protegida, cuidada, alinhada e provida por Deus. Deus provê no seu deserto. Deus é provisão na sua vida, na nossa vida. Mas nós precisamos entender esse processo. E foi exatamente para isso que Deus nos levantou. Se João Batista trouxe o ministério da palavra para que caminhos tortos fossem endireitados, vou repetir, João Batista trouxe o ministério da palavra para que caminhos tortos fossem endireitados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai as vossas veredas. O que alinha o homem é a palavra de Deus. O que transforma o homem é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma alguém torto em alguém reto. E sabendo disso, Deus nos deixou uma ordem em Marcos 16:15, dizendo, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O nosso papel é pregar o evangelho a toda criatura. É anunciar as verdades do reino de Deus, é proclamar o evangelho. Eu quero te dizer, Deus vai nos dar essa graça poderosa de podermos andar em qualquer lugar e anunciar suas verdades, e nós já recebemos essa liberdade por intermédio de Cristo. Todo cristão, ele tem consigo a maior vocação. Qual é a maior vocação? Pregar.
Todo cristão, não existe essa questão, o cristão olha e diz assim: irmãos, eu não sei pregar. Não, talvez eu não sei ter uma postura diante do púlpito, mas falar de Jesus eu posso falar em qualquer lugar. Falar de Jesus eu posso falar em qualquer ambiente. Falar de Jesus eu posso, por quê? Porque a Bíblia me mandou pregar. E de pregar o evangelho a toda criatura. Todo cristão recebeu o ministério da palavra para anunciar as grandezas do reino, para que pessoas endireitem as suas vidas através do poder que há no evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos compreender isso. Deus nos chamou para vivermos uma vida transformada. E a palavra de Deus, ela vem para nos alinhar, para nos consertar. E nós precisamos compreender isso. Nós vivemos em um tempo onde o pânico, o medo tem tomado conta da mente e dos corações das pessoas. E eu quero dizer para você, querido, Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem. E é debaixo desse espírito de coragem que nós vamos andar, que nós vamos fluir, que nós seremos instrumentos de Deus nos nossos dias. Glória a Deus. Então eu quero orar, agradecer a Deus e abençoar a sua vida. Domingo, nós vamos iniciar o nosso culto presencial com todos aqueles que podem, que não são da área de risco, ou que fazem parte do quadro de risco, nem gestantes, nem lactantes, nem pessoas com problemas crônicos, nem crianças de 0 a 12, nem pessoas maiores de 60 anos. Esses ficarão em casa, mas os demais estarão conosco, adorando o Senhor no templo de todo o nosso coração. Domingo, às 9 da manhã, nós não teremos EBD, nós teremos culto de adoração. E nós vamos estar orando e clamando ao nosso Deus. E às 18h30 nós estaremos no nosso culto para a honra e para a glória de Deus. Amém? Eu quero orar e abençoar a sua vida. 9 horas da manhã. Domingo, 9 horas da manhã. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Pois é, amados, a palavra nos alinha. Um cristão distante da palavra é alguém que começa a viver uma vida torta. Quanto mais nos aproximamos da palavra, mais retos nos tornamos diante do Criador. Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa noite. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, toma a vida dos teus filhos. Nós oramos essa noite, clamamos, meu Deus, pela tua graça abundante, que esteja sobre cada um deles. Muito obrigado por essa noite. Compreendemos, Senhor, que quando o homem caiu, ele passou a ter uma vida tortuosa, mas o Senhor trouxe o ministério da palavra, meu Deus, para que as veredas sejam endireitadas. E Cristo é a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Obrigada, Senhor, por essa noite. Abençoa os teus filhos poderosamente em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Graça e paz, e Deus abençoe a todos em o nome de Jesus Cristo.